Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O primeiro passo do contrato social foi Thomas Hobbes. Ele, em verdade, disse: o homem nasce mal, a sociedade tem que contê-lo. Escreveu o Leviatã, mas, em verdade, o grande clássico dele é o Cidadão. A posteriori, John Locke, a concepção empírica baseada em Francis Bacon, ele diz: não, o homem é o tabula rasa, a sociedade o molda. Nada passa pelo intelecto sem antes passar pelos sentidos. E se todo homem nasce igual, é óbvio ululante que seus direitos e deveres são iguais. Mas mais à frente, no terceiro momento do contrato social, que vai eclodir posteriormente na Revolução Francesa, tem a participação de Jacques Rousseau. Ele, que em verdade, disse-nos o seguinte: não, o homem nasce bom, a sociedade o acorrenta, e nessa mesma sociedade tem que fazê-lo estar bom, que é a sua essência. Logo depois, o inimigo dele, que o criticava, François-Marie Royer, o famoso Voltaire, em seu Tratado da Intolerância, em toda a sua concepção e visão de status quo, de fortalecimento do homem, disse: é necessário que o homem seja valorizado. A Revolução Francesa dá o status quo maior do Estado Democrático de Direito. Observamos aí que a contenção da violência é a condição sine qua non para a evolução do homem. Eliminemos a barbárie, como dizia Thomas Hobbes, porque o homem não é feito para barbárie, o homem é feito para a sociedade. Por isso que existe a concepção civil, a civilização, o direito civil, exatamente para que o homem não possa ir além do outro homem. Montesquieu assim o diz, bastante amplo, aulular e elegante e inteligente no espírito das artes. Estamos começando aqui com o doutor Márcio Marcílio. Engraçado, hein, meu quadrado, né? Ele que é aqui defensor público da comarca de Santo Antônio de Jesus e coordenador da região, né? Toda a região aqui, ele está forte, mas ele é um admirador, um homem que está adentrado dentro do Rapkido. Isso faz uma pessoa bastante influente, forte, exatamente porque ele apresenta a sociedade através do status quo que ele é e da autoridade que ele tem dentro da concepção até weberiana. Ele nos mostra como
o uso do taekwondo, ou do hapkido e do taekwondo de todos os artes marciais, é a condição sine qua non para tirar pessoas das drogas, para dar desenvolvimento à sociedade. Doutor, é prazer tê-lo aqui conosco, você que é muito novo, teve aqui a oportunidade de trabalhar com um grande amigo meu, promotor, doutor Valdemar Ferraz, uma pessoa altamente ética, uma pessoa altamente culta e altamente honesta, que teve uma atuação aqui na região. Sim, muito destacada. Lá e ímpar. Muito destacada. Né? Exatamente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda criança, adolescente, lá em Itapetinga, onde meu pai foi juiz. Eu também morei aqui nas Nazaré das Farinhas, onde meu pai foi juiz. Também morei aqui, fui secretário e coordenador, preparador físico aqui da Secretaria da Prefeitura de Nazaré das Farinhas. E aqui eu fiz participações na Rádio Clube Santo Antônio de Jesus com o saudoso Alvaro Martins e estudei aqui, fiz FISC, Escola FISC aqui, e ensinei também um cursinho aqui nessa maravilhosa cidade que é Santo Antônio de Jesus. Antes de mais nada, nos fale desse amor surgido, né, pelo Hapkido e esse apoio ao mestre Clóvis Botelho. Eu gostei, eu sempre tive um apreço muito grande por esporte de modo geral. E a arte marcial, ela me fascina porque além da defesa pessoal, além da educação física que ela impõe no seu praticar, você acaba conseguindo estabelecer laços de amizade com aqueles que os praticam. É uma fidelidade na harmonia, no confiar, no praticar junto à arte marcial. E eu soube, através de um conhecido, que chegou a arte marcial chamada Hapkido na cidade. Tem quanto tempo aqui, doutor? Eu cheguei em 2007. E é soube os 2 anos mais ou menos do Hapkido? Tem uns 2 anos e meio isso. E fui verificar, fui ver uma aula de forma experimental. Eu já tinha um conhecimento que era uma arte marcial sul-coreana. Eu já tinha feito taekwondo quando criança. E vi a aula, gostei muito do perfil da arte marcial, da forma como ela era ensinada pelo mestre Botelho. E eu, a partir daí, foi um caso de amor com a arte marcial, o Hapkido. Eu hoje sou o aluno do mestre Botelho em atividade mais antigo na cidade. E, para minha satisfação, eu vejo que a família Red Scorpion aqui em Santo Antônio de Jesus foi muito bem aceita. Ela foi muito bem acolhida pela cidade e está crescendo a cada dia. Agora diga-nos uma coisa, o senhor teve uma participação muito grande para a realização desse primeiro campeonato intermunicipal de Hapkido do Recôncavo da Bahia, né? Isso aí é uma coisa, inclusive o mestre Kang veio, várias outras pessoas, grandes mestres e mestres que aqui estão elogiando, né? Isso prova que quando é feito algo com o coração, as portas se abrem, né? É bem feito. Nasceu de uma ideia. O mestre Botelho, ele sempre chegou para mim conversando após a aula, a gente conversa muito após as aulas, os treinos, e ele tinha esse sonho de realizar um intermunicipal aqui em Santo Antônio de Jesus. E depois já de algum tempo, a gente amadurecendo essa ideia, eu conversando com ele, eu falei, mestre, vamos levar adiante, vamos tornar concreta essa ideia, e eu vou lhe ajudar, e a gente vai organizar um grande campeonato aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade carente da prática da arte marcial e, de um modo geral, da atividade esportiva, porque o esporte, para mim, é um dos elementos mais eficientes de inclusão social. O cidadão, muitas vezes, não tem a oportunidade, e, através da arte marcial, ele se adequa a uma convivência em harmonia com a sociedade. Agora, diga-nos uma coisa, e essas maravilhosas medalhas aqui, essa medalha aqui impressionou, né, Jorge? Hein? Até o mestre Kang disse que vai se tornar fã, né, de quem confecciona essas medalhas e mandar fazer as dele, né? Uma coisa maravilhosa, né? Os troféus muito bonitos, muito desenhados. Inclusive vou fazer até propaganda minha aqui, né? Da minha faculdade de Einstein aqui, certo? Sendo divulgada, certo? E outro troféu muito bonito, elegantérrimo. Nos diga, esse é o primeiro passo de uma longa caminhada? Vocês pretendem fazer mais outros trabalhos iguais a esse, ou melhor? A ideia que eu coloquei para o mestre Botelho é que esse campeonato se repetisse ano a ano e se tornasse como um calendário esportivo da cidade. Todos os anos ocorrendo o Hapkido, o intermunicipal de Hapkido.
Então vai fazer parte, sem dúvida nenhuma, do calendário esportivo da cidade. Ao ajudar o mestre Botelho a realizar esse campeonato, eu pensei, eu quero uma premiação de ponta para a gente começar um campeonato sendo bem visto. E eu acho que essa premiação é importante. A gente buscou uma empresa de ponta na atividade esportiva e confeccionamos essa série de medalhas aí que realmente de muita qualidade. São muito bonitos. Agora diga-me uma coisa aqui, doutor. Meu pai foi juiz aí em Nazaré das Farinhas muitos anos atrás, né? 82, 83. Aqui, interinamente, ele substituía juiz aqui, né? Porque são 60 dias em férias. É difícil se trabalhar como defensor público, estar ao lado do povo. É verdade. Numa sociedade, meio, digamos assim, numa sociedade paupérrima como a nossa, que é o Brasil. Porque a defensoria essencialmente é voltada à população carente. E você cada vez mais há uma procura pelo trabalho, pelo serviço do defensor público. Então realmente é uma sobrecarga de trabalho, há uma busca, mas de certa forma também é gratificante, porque a gente vê o quanto que a sociedade precisa da defensoria, de um defensor público, e ajudar a sociedade é algo que nos dá muito prazer. Agora diga-me uma coisa, são quantos defensores públicos aqui? Na cidade de Santo Antônio de Jesus, na comarca, são 4. Na regional, que nós respondemos também por Amargosa, Valência e Santo Amaro, tem um total de 9 defensores. No seu entender, porque toda crítica é radical e rigorosa de conjunto. Nós estamos aqui, estamos fazendo uma reflexão. Claro. Precisaria de uma quantidade maior, né? Não. De pessoas, porque aí há um pouco de falta de interesse do Estado. Porque na realidade o povo precisa, porque ter um advogado hoje, né? Eu sei que o advogado tem que ter um honorário satisfatório, porque o estudo profundo, claro, né? É uma causa e tal, mas é dificultoso para a realidade da sociedade brasileira, principalmente no interior aqui de Santo Antônio de Jesus. E a Defensoria Pública, ela cabe como assim uma mão na roda para muitas pessoas que, por sua vez, se tivesse sem a participação desse braço amigo do Estado, estariam em péssimas situações. O artigo 134 da Constituição, ele fala que a Defensoria é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, ou seja, ela viabiliza o princípio da universalidade de acesso à justiça, porque aquele que não tem condições de pagar o patrocínio de um advogado particular, através do defensor público, ele tem acesso à justiça e à defesa e garantias de direitos que ele possui. Então, nesse ponto, a Defensoria existe um elo absolutamente essencial da Defensoria com o cidadão na defesa dos seus direitos. O que é um grande desafio hoje para a Defensoria, não só na Bahia, mas especialmente na Bahia, é aumentar a sua amplitude. A Defensoria Pública hoje só está presente em 29 municípios do estado da Bahia, ainda é muito pouco. Somente de 417? Apenas 29 municípios hoje têm Defensoria Pública, o que é um grande objetivo da Defensoria, aumentar essa amplitude de atendimento. Agora diga-me uma coisa, como é a relação com o promotor, com o juiz, né, com o delegado, de vocês, defensores públicos, né, porque o promotor, que é o fiscalizador da lei, é mais fácil, né? Não sei as outras nuances. Particularmente na comarca de Santo Antônio de Jesus, a gente tem uma harmonia muito grande, porque eu acho que todo mundo faz parte do grande sistema de acesso à justiça que o cidadão depende. Então, assim, o promotor, de certa forma, atua em conjunto com o defensor, o delegado também tem que atuar em conjunto com nós, para que exerçamos uma atividade que seja mais acessível ao público e com respostas mais rápidas à demanda, seja demanda de investigação, seja demanda da parte processual propriamente dita. O cidadão tem que procurar e ter respostas das instituições que compõem a sociedade. Agora, diga-me uma coisa, existem aqui, como Santo Antônio de Jesus, como uma cidade com 100 e poucos mil habitantes, a criminalidade e a violência cresceu muito, ou ela está estagnada? Isso é um fenômeno que está sendo observado em várias cidades do interior da Bahia. O desenvolvimento
desordenado, muitas vezes acarreta o crescimento também da violência, e hoje o que carrega e o que impõe o aumento da violência é o uso da droga. A droga, a gente tem percebido que tem tido um crescimento, infelizmente, entre a população, principalmente dos mais jovens. Isso cria uma série de delitos e de consequências negativas que a Defensoria atua, inclusive na área de infância e juventude. Agora diga-me uma coisa, você que está na prática, né? Aqui dentro da marcialidade, dentro do esporte, você acha que com o esporte, principalmente as artes marciais, porque pesquisas feitas pelo governo, ela chegou à seguinte conclusão: o esporte mais praticado no Brasil, já sabe que é o futebol, né? Sim. O segundo mais praticado no Brasil é o vôlei. E o terceiro são todas as artes marciais. Porém, a que mais educa são as artes marciais. Você acha, o seu entender, chamando de você, permita-me. Não, claro. Você acha que se houvesse participação de atividades marciais com caráter educativo, como é a Red Scorpion e o Hapkido, nós teríamos uma preparatório, né, para que a criança se afastasse do crime e das drogas? Eu não tenho dúvida, seria um viés de prevenção, e eu acho que a prevenção é o grande caminho para evitar a violência, você preparar o cidadão desde cedo. Eu entendo que a arte marcial, com esse viés educativo que ela possui, deveria ser incluída na grade curricular, uma forma obrigatória, porque você praticar o esporte, e principalmente a arte marcial, vai incutir naquela criança desde cedo princípios e valores morais que vai carregar a vida toda. E isso muito provavelmente vai ajudá-lo a fugir da violência e das drogas. Hoje a concepção mais moderna da criminologia, não vem mais a visão do antropólogo César Lombroso, né? O criminoso, sim, tal, que Victor Hugo inclusive critica no Les Misérables, né? Que é o homem pode ser recuperado. Claro. Né? Mas você acha que essa visão, essa nova ciência que surge a partir da criminologia, que é a vitimologia, né? Ela deve ser observada, que muitas das vezes aqueles que estão no crime são vítimas de um contexto social? Sim, sim. Muitas vezes eles apenas respondem aos estímulos que receberam ao longo da vida. E muitas vezes, por falta de opção, acaba se desvirtuando para atividade ilícita. E a própria conduta do cidadão, desde o seu início, pautando-se por valores morais, por condutas, pela sociabilidade que a própria arte marcial impõe, vai evitar com que ele tenha consequências negativas e vai poder, ele, ao longo da vida, fazer melhores escolhas. Eu acho que isso também é importante, melhores escolhas. Quando você fez o seu concurso, você iniciou para Salvador ou diretamente para cá? Eu comecei em Salvador por 4 meses, foi em janeiro de 2007. Em abril eu vim para Santo Antônio, tive uma passagem rápida por Feira e Nazaré 6 meses. E estou como titular desde 2010 aqui, na cidade de Santo Antônio. Agora responda-me o seguinte: foram diferentes os problemas e a abordagem da Defensoria Pública? Por exemplo, cidade do Salvador é uma realidade, Nazaré é outra, em Santo Antônio. Mas o que é que mais incide? Problemas de família, problema de criminalidade infantil, né? Cada comarca tem suas peculiaridades. Eu percebi em Nazaré, nos 6 meses que eu fiquei, que a criminalidade era muito forte. Então eu atendia muitos casos criminais. Especificamente em Santo Antônio, a maior procura é por atendimentos da área de família. Claro que tem também os atendimentos criminais de infância e juventude, atendimentos relacionados à parte de acesso à saúde, que também cirurgias, medicamentos que são negados ao cidadão, ele busca a defensoria. Em Salvador é aquele atendimento plurimo, que eu também percebi. Lá em Salvador você atuou mais em que bairros? Eu atendi na Casa de Acesso, que fica no Jardim Baiano, atendia na área de família. Era uma quantidade maior, né? Sim. Família era problema todo dia. É a demanda, provavelmente, a principal da Defensoria hoje no Agora, estado. tire-me uma dúvida. Uma dúvida minha que eu acredito que nossos telespectadores também a têm. Quantos defensores tem na cidade de Salvador? Uns 50, mais ou menos? Em torno de uns, eu não sei o número exato, mas em torno de uns 70 defensores. Já é muito pouco para 3 milhões de habitantes. Infelizmente, há uma carência da Defensoria Pública em todo o estado, na capital e nas comarcas. E existem comarcas grandes, como por exemplo, Cruz das Almas, que é aqui do lado, não tem defensor público. Mesmo? Não tem defensor. Eu até residi lá, tive academia de karatê lá também. Então é o grande desafio da Defensoria Pública, se tornar mais ampla, aumentar sua amplitude.
É preciso que cada comarca tenha um defensor público. Agora diga uma coisa, por que não tem essa abrangência? Meu pai, será que isso é um problema salarial ou é um problema de consciência social? Avanço muito grande, inclusive pela paridade das carreiras. O que existe é uma negociação cada vez que a Defensoria busca fazer um concurso com o Estado, para que a gente tenha a verba necessária para que possa prover um concurso com inúmeras vagas. Isso tudo demanda um aumento de custo para a instituição. É uma demanda que é uma atuação política até, né? Depende de um planejamento também político. O Estado tem que valorizar o defensor e querer o defensor. O defensor, ele representa o Estado que defende o cidadão. Isso é muito importante. Agora diga uma coisa, e a OAB? A OAB não tem uma participação forte, entendeu? Em relação ao defensor público, haja visto que o defensor público é o advogado. Né? É o advogado que está lá representando o Estado, sim, dando o direito constitucional, né? E que é um direito até que extrapola a Constituição, né? O Tratado Internacional, que sim, a pessoa tem o direito de defesa. Claro, claro. Como os quatro remédios constitucionais, sim, que é habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e injunção. E tá faltando um. Mandado de junção. Mandado judicial, que é eliminar. Isso. Né? Que são coisas que todo cidadão tem direito. Direito à defesa, né? Com a emenda 45, a Defensoria obteve a sua autonomia. Então, assim, o defensor público, apesar dele ser um advogado, ele está desvinculado da OAB. Então, necessariamente, a OAB não tem mais qualquer tipo de ingerência sobre a instituição. Mas é uma instituição que pode ser parceira da Defensoria e é parceira em muitas situações. Então, a OAB são colegas, advogado público, advogado particular, e que eu acho que fazem parte do grande sistema da justiça, que eu acabei de falar. É um sistema amplo em que a gente tem que atuar em parceria com outras carreiras. Desculpe me fazer essas perguntas, não é querendo ser advogado do diabo, não. É exatamente porque eu estou aqui e as pessoas que estão vendo-nos, por sua vez, gostariam de fazer. Claro. Porque são dúvidas minhas. Sim, sim. Né? Eu acho que muita gente tem isso. Deixe sua mensagem final. Eu gostaria de aqui agradecer em público o presidente da Federação Taekwondo da Bahia. Por sua vez, fiz um convite para que você participasse conosco na Federação de Hapkido. Agradeço em público o presidente pelo que você tem feito pelo Hapkido daqui do Recôncavo, que por osmose vai para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Deixa aí a sua mensagem final, por favor, doutor. Eu que agradeço. É uma honra participar da equipe Red Scorpion. Eu fui hoje brindado com esse convite de participar da federação. Então, assim, para mim, fomentar o esporte, em especial uma arte marcial que eu pratico e eu gosto, isso é um motivo de grande satisfação pessoal. Eu espero que o Hapkido se torne muito mais conhecido. Ainda é comum eu chegar em algum lugar aqui em Santo Antônio de Jesus e comentar que eu faço Hapkido e a pessoa perguntar o que é isso. Quer dizer, a pessoa não sabe nem o que é uma arte marcial, pergunta o que é isso. Então, assim, a arte marcial tem muito potencial para crescer na cidade e eu tenho orgulho de fazer parte desse processo desde o seu início. É isso, começamos aqui com o doutor Marcílio M², certo? Ele deu-nos uma aula de cidadania e de forma assim, honrosa, educada, mostrou-nos o quanto é importante o Estado, em sua três representatividades, três poderes, né? Legislativo, Executivo e o Judiciário, está voltado para o cidadão.
Thomas Hobbes. Ele, em verdade, disse: o homem nasce mal, a sociedade tem que contê-lo. Escreveu o Leviatã, mas, em verdade, o grande clássico dele é o Cidadão. A posteriori, John Locke, a concepção empírica baseada em Francis Bacon, ele diz: não, o homem é o tábula rasa, a sociedade o molda, nada passa pelo intelecto sem antes passar pelos sentidos. E se todo homem nasce igual, é óbvio ululante que seus direitos e deveres são iguais. Mas mais à frente, no terceiro momento do contrato social, que vai eclodir posteriormente na Revolução Francesa, tem a participação de Jean-Jacques Rousseau. Ele, o que em verdade, disse-nos o seguinte: não, o homem nasce bom, a sociedade o acorrenta, e essa mesma sociedade tem que fazê-lo estar bom, que é a sua essência. Logo depois, o inimigo dele, que o criticava, François-Marie Royer, o famoso Voltaire, em seu Tratado da Intolerância, em toda a sua concepção e visão de status quo, de fortalecimento do homem, disse: é necessário que o homem seja valorizado. A Revolução Francesa dá o status quo mais. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O primeiro passo do contrato social foi